Olá, o meu nome é Pamela de Souza, eu sou estudante do Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul, Unidade Sede, em Santa Catarina, e eu sou orientada pela Vera Lúcia Freitas Panis e pelo Daniel Verde do Amarante. O meu trabalho é sobre a análise cinemática do movimento tridimensional em trajetória de aclive, declive e plano. Bom, eu e os meus orientadores decidimos realizar este projeto por conta de eu ser uma atual bolsista do projeto de extensão Ecoterapia Aliança do Campus Rio do Sul, e a gente via a necessidade de novos estudos nesta área, inclusive na área de trajetórias, pois a gente viu uma grande dificuldade no momento de fazer uma trajetória com um determinado praticante, com uma determinada patologia, e a gente via que não tinha estudos sobre qual trajetória deveria realizar, sobre quais movimentos iam gerar para aquele praticante. Bom, para iniciar, eu vou dizer o que é a ecoterapia. A ecoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo como um agente cinesioterapêutico. O porquê da gente estar utilizando o cavalo? Bom, o cavalo ele é um animal que produz um movimento tridimensional. Este movimento é produzido através do seu dorso na coluna vertebral, que vai desde a ponta da sua cauda até no final de sua nuca. Este movimento é 95% semelhante ao caminhar humano, por conta dele possuir 3 eixos. Esses eixos são o X, o Y e o Z. O eixo X é um movimento gerado segundo o eixo longitudinal. Esse eixo vai para frente e para trás. O eixo Y é um movimento gerado no plano horizontal, que vai para a direita e para a esquerda. E o eixo Z é um movimento gerado num plano vertical, que é para cima e para baixo. O nosso trabalho tem por objetivo analisar 2 trajetórias diferentes, sendo ambas com 15 metros de comprimento. Uma delas é uma rampa, que terá 5 metros de aclive, 5 metros de plano e 5 metros de declive, com uma altura de 1 metro. E a outra será uma totalmente plana, com total 15 metros. Os voluntários serão alunos do Instituto Federal, sendo 9 do sexo feminino e 9 do sexo masculino, totalizando em 18 voluntários. Bom, a gente vai acoplar esse sensor a esta manta, só que ela vai ser utilizada sem estribos. O porquê da gente não utilizar estribos na hora da coleta dos dados? Quando a gente não utiliza estribo, os voluntários eles não têm acesso a um ponto de apoio e, consequentemente, isso vai aumentar a necessidade de que eles se equilibrem e vai provocar uma sequência maior de estímulos. E são esses estímulos, esses movimentos que a gente quer selecionar, que a gente quer analisar, então a gente precisa ter eles bem concretos. A gente vai utilizar esta égua, que já é uma égua terapeuta, treinada pela equipe de equitação do Instituto Federal Catarinense, semanalmente avaliada pelos médicos veterinários e também monitorada pelos bolsistas e monitores da instituição. A gente vai conduzir o cavalo no passo sobrepistar. Bom, o que são os passos do cavalo? O cavalo ele possui os passos antepistar, sobrepistar e transpistar. O antepistar é quando a pata anterior, ou seja, a pata da frente, passa a pata do posterior, que é a pata de trás. O sobrepistar é quando a pata anterior fica sobre a pata posterior, ou seja, as duas ficam uma em cima da outra. E a transpistar é quando a posterior ultrapassa a pata anterior. Nós vamos utilizar a andadura sobrepistar por ela não ser uma andadura muito lenta, no caso do antepistar, e nem uma andadura muito rápida, no caso do transpistar, por ela ser uma andadura intermediária, o que ela vai resultar, então, em uma amplitude e uma frequência média, o que vai ser mais relevante para a nossa pesquisa. Após a gente realizar a coleta de dados, nós vamos analisá-los. Bom, para analisar, a gente vai pegar cada um dos eixos do movimento tridimensional e analisá-los separadamente, em cada uma das trajetórias, sendo a trajetória A uma rampa, que será dividida em 3 etapas, sendo elas a aclive, declive e plano, e a trajetória B, que é uma trajetória totalmente plana. Para realizar essas análises, nós vamos utilizar o software GNU Octave. Este software é uma linguagem computacional dividida para computações matemáticas. Dentro dele, a gente vai analisar o valor RMS. RMS é a abreviatura de Root Mean Square, que em português é o valor médio da raiz quadrada.
Ele será utilizado para fazer o tratamento de cada um dos movimentos gerados nas duas trajetórias diferentes. A gente ainda não conseguiu coletar os dados e analisar eles por conta da pandemia que estamos vivendo. Pelo fato dos nossos voluntários e a equipe que iria analisar esses dados estarem distanciadas por conta das atividades acadêmicas do Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul estarem dispensadas. Pretendemos que, com as comparações e a análise desses projetos, os profissionais da saúde e da área da ecoterapia possam planejar as sessões de acordo com cada trajetória adequada para aquele tipo de praticante. A gente também espera que esse projeto possa contribuir para formações de futuros profissionais nesta área. A gente também pretende fazer comparações em diferentes pisos, como em gramados ou pavimentações, e também em outras diferentes trajetórias, como círculos e curvas.